Do conceito em si, eu acho que quase nada. Ele só tá fazendo o cálculo da medida de um Isso, lado. exatamente. Ele está mobilizando a fórmula. Então, de acordo com esse autor, de acordo com essa questão, o que é que o aluno vai fazer? Ele vai mobilizar a fórmula algebricamente e vai encontrar o resultado. E isso já existem pesquisas, diversas pesquisas, pesquisa da professora Marlene, pesquisa da professora Rosinaldo, até nos parâmetros curriculares de Pernambuco, de 2012, já tinham essa indicação para que não se trabalhasse questões de área com a mobilização de fórmulas, basicamente. Então, esse tipo de questão, ele gera lacunas muito fortes no estudante, porque o estudante ele vai ficar viciado em aplicação de fórmula. Então, toda vez que ele vê um triângulo, ele vai procurar um jeito de aplicar uma fórmula. Ele não vai conseguir nem raciocinar direito a questão. Ele vai olhar para aquele triângulo, vai ver ali a área do triângulo e vai já pensar em mobilizar uma fórmula. Então, isso é uma coisa para vocês tomarem cuidado quando vocês estiverem em sala de aula, que é você sempre trabalhar o conceito de forma mais ampla, de forma mais completa. Por Epaminondas, exemplo, oi. mas note que na questão, no item A é pedida a altura, que é um comprimento, e no item B é pedida a base, que é outro comprimento. Então, se por um lado ele não trabalha o conceito de área, por outro ele nem pediu área. Ele pediu comprimentos, né? Exatamente. Então, para você ver como que o conceito de área ele é marginalizado. O que é que ele está trabalhando de área? Basicamente a fórmula. Então, o que se trabalha de área atualmente é a fórmula. E isso gera lacunas gigantescas nos alunos. Eles chegam lá no nono ano, no terceiro ano do ensino médio, achando que a área do quadrado é lado ao quadrado, que a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2, quando na verdade não é basicamente a fórmula que define o que é a área do triângulo, que é a área do quadrado, que é a área do retângulo. Entendem? Vocês percebem que essa visão de conceito de área ela é muito simplista? Epaminondas, eu tenho uma pergunta algumas perguntas, né? Vamos lá. Sim, sim. É, eu não tenho domínio dessa teoria, eu vou perguntar para aprender aí contigo. Deixa eu tirar uma dúvida contigo. Se a gente fosse falar de praxeologias aí, matemáticas, local, pontual, local, regional e global, nesse sentido aí, nessa questão, por exemplo, a praxeologia aí seria matemática global? Não. Seria o que? Regional ou seria local? Por que eu pensei global? Eu pensei global porque o pessoal pode dizer, né, que a questão da teoria seria na questão da geometria, mas essa questão ela também está algebrizada. Por ela estar também algebrizada, ela não vai ter duas teorias não ancoradas nela. Ela tendo duas teorias, eu não posso dizer que ela é uma praxeologia matemática global, não, porque eu estou me baseando naquele artigo de Marcos Bessa, onde ele coloca um exemplo de questão, acho que Rafael está lembrado também, que Sim. ele traz essa ideia da praxeologia matemática global e ele dá um exemplo um pouco parecido com esse, né? E ele traz assim a ideia da teoria como uma teoria, né? Uma questão dessa como uma questão próxima a essa. Eu posso estar equivocado, tá? Eu não domino essa teoria, mas pelo que eu estou vendo aqui, parece ser uma praxeologia matemática global, por ela estar ancorada na teoria ligada à geometria e também ligada à álgebra. Talvez se eu tivesse só 27 vezes 13,5 aí, e ele pedisse qual é a medida da área da figura, e não algebrizasse, aí eu não estaria na praxeologia matemática global, né? Porque não estaria nenhuma uma discussão, seria talvez assim, mais base vezes altura, né? Dividido por dois, uma coisa mais, sei lá, mas a partir do momento que eu jogo um pouco da álgebra aí,
mesmo que seja de forma embrionária, numa forma, né? Mas, assim, de certa forma, vai ter alguma coisa, né? Vai ter alguma coisa, mesmo que seja simples. Não sei, isso é uma dúvida minha, eu fiquei com a dúvida agora. Aí tu podes me dizer se eu estou equivocado ou não? Ó, por que que eu acredito que não seja uma organização matemática global? Porque o que é de álgebra que ele está mobilizando? Não é a fórmula. Se você pensar que toda vez que você mobilizar uma fórmula, você está mobilizando álgebra, você está não só mobilizando álgebra, toda vez que você resolve um problema, você está mobilizando álgebra, você está mobilizando números, você está mobilizando grandezas e medidas, você está mobilizando geometria, só que você não está, vamos dizer assim, não é, não sei A se é álgebra faz parte da tecnologia, então. não sei se não é o foco da tarefa, entende? A Uhum. tarefa, ela não vai se justificar, ela não vai justificar a álgebra, entende? Pode falar, eu estou pensando aqui. Eu, Quando você vai resolver a fórmula, você vai mobilizar álgebra, você vai mobilizar números, você vai mobilizar geometria, quando você vai no identificar caso ali onde é que aí, está a altura do no caso triângulo. dessa aí, a álgebra não é o foco. Então, se eu Isso, colocar, por exemplo, assim, um retângulo, a medida do comprimento é o dobro da medida da largura, sabendo que o perímetro é tanto e a medida da área é tanto. Aí, nesse caso, eu vou ter como foco a álgebra e vou ter como foco, por exemplo, é, uma, um, uma discussão de grandeza e medidas, sei lá, de perímetro, né? Eu também de característica da figura. Talvez aí, nesse caso, seja mais. Talvez seja uma praxeologia matemática global, nesse caso aí, que tem um foco maior, tem o dobro de um é igual, um lado é igual ao dobro do outro, e talvez a álgebra esteja mais como isso. foco, como evidente, Aí a né? álgebra está mais evidente. Você Nesse caso aí, percebe? não. Nesse aqui tá acanhadinha, né? Tá Isso, acanhada, isso. ela não é tão foca aí. Então, nesse caso, ela não é global por causa disso, é isso? Só para eu Isso, entender. eu acredito que seja dessa forma. Por quê? O que é que você está trabalhando aqui? A fórmula. Só que sempre que você está trabalhando a fórmula, implicitamente você está trabalhando álgebra. Só que nem sempre você vai justificar essa álgebra, entende? Você não vai Uhum. mobilizar essa álgebra diretamente na questão, no tipo de tarefa, na tarefa. Você não vai mobilizar ela diretamente, você vai mobilizar ela indiretamente. Agora, quando você tem um problema do jeito que você falou aí, que é um problema muito utilizado, por exemplo, para estudar quadrado perfeito, aquelas ideias de álgebra mesmo, que se utiliza geometria, aí sim eu diria que é uma organização matemática global, porque aí ela está englobando o conceito de geometria e o conceito de álgebra em um mesmo problema, entende? Entendi. Outra pergunta que eu queria fazer, eu anotei aqui umas perguntas, né? Eu até gostei. Eu estava ensinando, trabalhando com os meninos na didática da matemática, na computação, a gente tá com a parte agora de avaliação. E a gente utilizou a metáfora do cozinheiro, né? E aí, hoje tu traz uma metáfora aqui ligada também à cozinha. Eu estou até pensando em estudar um pouco de cozinha para trazer toda. Já- eu já tenho duas metáforas já. Tem essa tua que tu trouxesse hoje do lavar prato, né? Se eu trouxer outro palestrante e outro, cada um trouxer a cozinha, eu vou dizer: olha, vamos começar pela cozinha que a gente vai aprender a ensinar matemática. Aí eu queria tirar uma dúvida contigo aqui, que no slide anterior, eu sei que talvez eu esteja atrasado, né? Posso voltar aqui. Eu ia fazer até depois no final, mas tu colocasses a demonstração como tecnologia, né? Para Isso. justificar a técnica que o autor traz aí no enunciado. Beleza. Eu estava pensando também que, não sei se fica também na cabeça dos alunos dessa forma, será toda
demonstração é tecnologia. Um exemplo, né? Eu estava pensando aqui, quando a gente vai estar na universidade, tem uma disciplina que a gente estuda demonstração, né? Então, a gente, nesse momento, a demonstração, não sei se eu estou equivocado, eu vejo nesse momento ela como uma técnica. Quando a gente está estudando demonstração, para aquela disciplina, ela vai ser uma técnica. Ou eu estou equivocado, ela vai ser tecnologia. Exatamente. Ela vai ser uma técnica para você resolver um tipo de tarefa De dentro tipo de dessa tarefa, né? disciplina. É tanto que você tem vários tipos de formas de demonstrar. Uhum. Você tem Então, várias formas de demonstrar as coisas. Então, então, cada forma de demonstrar pode ser considerada uma técnica. então, quer dizer, vou dizer assim, naquele ecossistema, posso chamar assim, né? A Isso. demonstração ela vai ser utilizada como uma técnica, né? Nesse outro ecossistema na escola básica, a demonstração ela pode ser utilizada como uma tecnologia. É isso que você está dizendo? É isso que eu estou entendendo ou não? Mas também nada impede dela ser utilizada como uma tecnologia também no ensino superior. Ela vai ser usada como uma técnica nesse momento específico. Quando você está Entendi. trabalhando demonstração, por exemplo, dentro de álgebra linear ou de geometria analítica, que você tem várias demonstrações lá para trabalhar. Então, ali ela Uhum. está sendo utilizada como uma técnica para demonstrar alguma coisa, entende? Para você aprender como demonstrar alguma coisa. Só que aí Como ela pode ser utilizada em outra disciplina como tecnologia para justificar, por exemplo, o estudo do cálculo. Quando a gente estuda cálculo, a gente tem aquela demonstração fundamental do cálculo. Aquela demonstração fundamental do cálculo, ela não é uma técnica, ela é uma tecnologia para justificar a forma que a gente faz o estudo do cálculo. entendi. Então, quer dizer, quando eu estou estudando, por exemplo, quadriláteros notáveis, que a gente começa a estudar em alguns anos, e no sexto ou nono, até foi um artigo de Kátia aí na disciplina agora de Marilene Rosinalda, ela viu que no oitavo ano, os quadriláteros notáveis eles são apresentados como demonstração, né? Até a própria BNCC traz isso. Então, nesse momento, os quadriláteros, a parte de demonstração ali não vai ser tecnologia, vai ser de fato técnica, não é isso? Porque o foco vai ser demonstração, que o aluno demonstre, ele bota uma figura e o aluno demonstra para poder explicar aquela figura. É isso ou Ele, não? na demonstração do oitavo ano, a gente viu que ele vai utilizar de todo o conhecimento que ele teve de quadrilátero, né, a questão dos conceitos que ele aprendeu, né, para, por exemplo, trapézio. E aí, no oitavo ano, ele vai demonstrar todo esse conhecimento para resolver uma tarefa. Então, nessas demonstrações que ele vai estar utilizando as fórmulas, ele está utilizando a técnica. Ou seria a tecnologia? Eu não sei se eu compreendi muito bem como que se desenvolve esse problema. Mas, para a tecnologia ela se transformar em uma técnica, tem que ser em um momento muito específico. Por exemplo, esse específico, quando você está estudando a demonstração, você está aprendendo a demonstrar diversas coisas na faculdade, por exemplo. Esse é um momento muito específico onde a tecnologia ela vai se transformar em técnica. Por E a exemplo, Epaminondas, tecnologia... só te cortando um pouquinho. No caso desse oitavo ano, ela trabalha lá com as figuras da geometria plana, os quadriláteros notáveis, né? E aí, se eu começar a demonstrar, por exemplo, que o quadrado tem 4 lados e 4 ângulos de mesma medida, são congruentes, pegar um instrumento de desenho, começar a fazer toda essa demonstração tal. Isso pode ser considerado uma técnica? O Por exemplo, paralelismo, a questão do paralelismo, mostrar que
paralelismo na geometria euclidiana, no caso, paralelismo distinto, por exemplo, de retângulos, de paralelogramos. Eu posso considerar essas demonstrações como técnicas nesse caso? Se você está utilizando em um tipo de tarefa, pode até ser que você considere isso como uma técnica. Mas se você está utilizando isso como método de desenvolver um conceito no seu aluno, aí eu acredito que não é necessariamente uma técnica. Uhum. Nesse caso, vai ser uma tecnologia. Nesse caso, vai ser uma tecnologia. Você está mobilizando com o seu aluno uma tecnologia que ele vai utilizar, ele vai entender como que funciona essa tecnologia, e quando ele for partir para uma tarefa de fato, ele vai utilizar esse conhecimento da tecnologia para resolver uma questão. Por exemplo, voltando lá para a questão da fórmula. O autor, geralmente, ele demonstra a fórmula, não é? Então, aquela demonstração da fórmula, ela é a tecnologia. Só que, quando eu aplico só a fórmula na minha questão, aí eu estou aplicando uma técnica. Eu estou pegando o que eu aprendi da minha tecnologia, e empregando como resolução de uma tarefa. Então, não necessariamente a tecnologia se transforma em uma técnica, mas pode ser que parte do que eu aprendi com aquela tecnologia me ajude a resolver aquele tipo de tarefa como uma técnica. Entende? Entendi. Outra pergunta, essa aqui é a última das minhas dúvidas, né, até agora. O saber sábio sempre é saber científico ou o saber científico ele é parte do saber sábio? O saber sábio, ele é sempre um saber científico, ele é sempre um saber acadêmico. Tanto que Chevalat, ele fala que um saber, para ele ser sábio, ele tem que se desligar do processo de produção do conhecimento científico. Então, o cientista, quando ele vai apresentar o seu trabalho, o seu resultado de pesquisa, ele não vai falar sobre o que aconteceu no caminho, quais foram as dificuldades, o que é que deu certo no caminho, o que é que deu errado. Não, ele só apresenta o produto. Então, ele vai sempre apresentar o produto daquilo que ele pesquisou, por exemplo. Então, ele vai se desligar. Ele desliga o lado pessoal dele e fica só a parte acadêmica. Então, tudo que é pessoal se vai, desaparece e fica só aquele ser acadêmico. Beleza. Valeu, Epaminondas. Tirou minhas dúvidas já. Valeu. Obrigado. Mais alguma dúvida, alguém? Então, sim, nesse problema aí mesmo. Tá. O anterior. Nesse aqui? Isso. Tá. Eu fiquei com dúvida sobre a tecnologia. Porque, veja, a técnica são os equipamentos que eu vou usar. Aí eu penso, por que é que isso dá certo? Para mim não vem demonstrar a fórmula. Não, aqui não tem fórmula. O espaço euclidiano é um espaço métrico normado. Daí eu vou ter distâncias bem definidas, vou ter ângulos bem definidos, e eu posso usar congruências, posso usar, enfim, o transferidor, sendo que isso me parece também já a teoria, e não a tecnologia. Percebe? Não pode ser a teoria. Entender a tecnologia nesse caso. É porque aqui você tem várias tecnologias empregadas, não é uma tecnologia só. Por exemplo, você vai ter que ter a tecnologia do compasso e do transferidor, certo? Que é aquela lá das demonstrações que eu falei para vocês, que o autor geralmente coloca antes desse tipo de problema, que ele faz lá os desenhos e ensina o aluno a construir, como é que isso aqui dá certo, como é que faz essa construção, certo? Isso é uma tecnologia. Aí a gente tem a outra tecnologia para o tipo de classificação de triângulo quanto aos ângulos. Ou seja, a gente tem lá as definições de o que é um triângulo isósceles, o que é um triângulo equilátero e o que é um triângulo escaleno.
Então, essas definições são o que justificam eu compreender que esse desenho aí da tela, ele é um triângulo isósceles. Então, essa é a minha segunda tecnologia. E eu tenho uma terceira tecnologia aí, que é a quando eu vou classificar triângulo quanto aos ângulos. Acutângulo, retângulo e obtusângulo. Então, eu tenho uma definição para cada tipo de triângulo desse. Então, eu tenho isso como uma outra tecnologia. Então, eu tenho 3 tecnologias diferentes empregadas nessa questão. Por isso que ela é um pouco mais complicada do que as outras. Ela parece ser fácil, mas quando você vai esmiuçar ela e trabalhar ela a fundo, você percebe que eu tenho várias tecnologias diferentes agregadas em uma mesma questão. Entende? Ainda fiquei confuso, porque você falou de 3 tecnologias e elas me pareceram servir para classificar, e não para dizer porque é que a técnica funciona. Mas essas definições, elas não são justificadas? Cada definição dessa não tem um porquê que ela funciona? Não tem como eu demonstrar que um triângulo ele é isósceles, não tem como eu demonstrar que um triângulo ele é retângulo, não tem como eu demonstrar que um triângulo ele é escaleno ou qualquer coisa que seja. Tudo na matemática é demonstrável, não é? Não. Não? Tudo na matemática tem um significado, tem um porquê. Aquilo que não é demonstrável são os conceitos primitivos, vamos dizer assim. Mas nessa questão aqui, todos os elementos que eu tenho aqui nessa questão são demonstráveis. Uhum. Então, se todos os elementos dessa questão são demonstráveis, essas definições que são demonstráveis, elas são consideradas como as tecnologias do meu problema, entende? Ou as demonstrações ligadas a cada uma dessas definições. Ô, Epaminondas, uma dúvida também nessa questão. A técnica aí, eu posso chamar os objetos ostensivos de técnica? Sim. Sim. A técnica aí seria só o compasso e o transferidor? Sim. Ele vai utilizar o compasso e o transferidor para identificar qual é o tipo de triângulo. Vai identificar os ângulos e... Isso. Ok. A gente vai falar de objetos ostensivos e não ostensivos daqui a pouco. Além dos axiomas, que são conceitos primitivos, né? A gente tem os teoremas da incompletude de Gödel. E também, quer dizer, existem problemas que você não sabe se tem solução. Então, se você não sabe se ele tem solução a priori, você não pensa nem em demonstração, né? Isso. Ô, Epaminondas, tira uma dúvida contigo. Sim. Quando ele diz assim, com um compasso, compare as medidas dos lados. Eu tô com uma dúvida ainda. O compasso e o transferidor não são recursos que vão me ajudar a desenvolver uma técnica. Eu posso dizer que um lápis, uma borracha, uma caneta são técnicas, porque eu estou aqui pensando, tipo assim, compare as medidas. Esse comando que ele fala, compare as medidas, eu posso comparar as medidas dos lados de diversas maneiras, tá? Esse comparar as medidas dos lados de diversas maneiras, eu posso utilizar essa comparação com cordão. Pega um cordão, né? Isso, se eu pegar o cordão, o comparar com o cordão vai ser a minha técnica, né? O comparar com o compasso vai ser a minha técnica, mas o cordão em si e o compasso em si não vai ser a minha técnica. Talvez o comparar com o cordão, comparar com o compasso, né, é o que vai ser a minha técnica, não é isso? Ou eu estou errado? Exatamente. Tanto que antes de o autor colocar esse tipo de problema, ele faz aquele desenho demonstrando como que se constrói um triângulo isósceles, por exemplo, utilizando o compasso. Então, o compasso ele é um objeto ostensivo. A gente vai falar daqui a pouquinho. Mas, só adiantando, o objeto ostensivo são os objetos manipuláveis. Então, tudo aquilo que eu posso manipular, ele é um objeto ostensivo. Então, o compasso, o transferidor,
o lápis, são tudo objetos ostensivos, mas eles não são propriamente dito a técnica. A técnica é a forma como eu utilizo a minha ferramenta. Ótimo. Pronto. Foi Beleza. justamente essa minha dúvida que eu fiquei. Diógenes agora complementou e clareou. Pronto. Ficou claro. Agora ficou bem claro agora. O comparar com a ferramenta tal é que vai me dizer qual é a técnica, não é isso? Isso. Muito bem. Ficou muito claro agora para mim. Fala, Kátia. Quer falar alguma coisa ou não? Não, era só isso. Você complementou a minha dúvida e agora clareou, né, Márcio? Ótimo.